Pânico ou ansiedade? Qual que é a diferença entre um ou outro? Será que é possível ter os dois? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Apesar de serem sintomas parecidos, pânico e ansiedade não são a mesma coisa. Eu sou Thalita Fernandes, psicóloga. Me chamo Thiago Fontana, sou um médico psiquiatra. E hoje nós vamos falar as principais diferenças entre os dois. Bom, vamos começar a explicação falando sobre a ansiedade. Então, o que é a ansiedade? Muitas pessoas falam, não, porque eu sou ansioso, Ser humano é ser ansioso, então a ansiedade é um estado humano, é um sintoma humano, muito importante inclusive, Ela tem uma função de autopreservação, Então aquele medo que a gente tem de morrer, medo de sofrer, faz com que nós façamos nossos movimentos para evitar esse desprazer e nos preocupar com eventos futuros, Então a gente faz... a ansiedade leva com que a gente faça ações no presente para evitar um mal-estar no futuro, como por exemplo economizar dinheiro, cuidar da nossa saúde e por aí vai. Ela vira um transtorno quando você tem uma desproporção, entenda. É normal se você está preocupado porque você vai fazer uma prova amanhã. Então você vai fazer uma prova amanhã, hoje você está um pouco mais ansioso, lógico, muitas vezes é uma data especial, você sabe que você tem que estar preparado ali, lembrar de toda a matéria que você estudou. Então, um pouco de ansiedade é esperado, inclusive, O problema é quando você tem uma desproporção. Então, você vai fazer uma prova amanhã, mas você está muito tenso, você está achando que o mundo ele vai acabar, que você vai tirar 0 na prova, Está sentindo sintomas físicos, aí o coração acelerar, não consegue dormir à noite. Então, aí realmente existe uma desproporção na sua ansiedade. E aí a gente fala de um transtorno de ansiedade. Uma outra causa muito típica aí de ansiedade é justamente quando ela acontece do nada, Então, a pessoa não tem nenhum motivo para estar preocupada e ela está se sentindo muito ansiosa. E, obviamente, quando a gente está muito ansioso, com a ansiedade fora do controle, a gente busca motivos para se preocupar. Então a pessoa começa a se preocupar com coisas da vida diária que sempre aconteceram, mas agora parecem um problema muito frequente. Então, em geral, quando a gente fala que a pessoa tem um transtorno de ansiedade, como ansiedade generalizada, essa ansiedade ela corre ao longo do dia, da noite, inclusive, daquele indivíduo. Então, basicamente, é isso que é quando a gente fala de um transtorno de ansiedade. Os principais sintomas da ansiedade são sintomas de tensão constante, a pessoa está tenso o tempo todo, preocupações excessivas, então o tempo todo está preocupada com temas muitas vezes diversos, Se ela resolve um problema, ela já vai buscar um outro, Dificuldade de relaxar, então a pessoa não consegue relaxar em momento nenhum, nem quando ela está na casa dela, com um momento de família, Muitas vezes até durante o sono, E a perda de sono também é muito frequente na ansiedade, assim como o aumento do apetite. A pessoa passa a ter o que a gente chama de fome emocional, então ela come a mais aí por estar se sentindo ansiosa. Bem, enquanto na ansiedade, nós conseguimos por vezes identificar os desencadeadores específicos, aquilo que nós chamamos de gatilho para a ansiedade. No ataque de pânico, isso não acontece. Muitas vezes essa crise vem do nada, às vezes até quando a pessoa está dormindo. E é aí que entra uma característica muito importante do pânico. A pessoa começa a desenvolver um medo exacerbado de ter novas crises. O medo fica em viver aquilo novamente. Então são pessoas que relatam muitas vezes que elas passam a deixar de fazer coisas. Exemplo, evita dirigir porque tem medo de ter a crise no trânsito, evita sair de casa sozinho, evita se expor em situações porque tem medo de acontecer a crise e ela não saber o que fazer. Outro ponto que diferencia também é que geralmente no ataque de pânico, isso leva mais ou menos, esses sintomas levam mais ou menos de 15 a 20 minutos e depois tendem a passar. E são muito físicos, é quando a pessoa relata que parece que ela vai morrer.
E por vezes são confundidos, por exemplo, com infarto ou AVC. É comum pessoas que começam a ter as crises, os ataques de pânico, e elas vão várias vezes em pronto-socorro de hospital justamente por achar que tem algo acontecendo com ela. Pessoal, é importante lembrar que quando a gente fala de transtorno de ansiedade, o transtorno do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, né? Você tem outros tipos de transtorno de ansiedade, como a ansiedade generalizada, que acontece ao longo do dia todo, que eu falei no começo do vídeo, né? Você tem fobias específicas, a pessoa tem ansiedade, tem medo quando ela se depara com algum animal ou com alguma situação, como é o caso de fobia social, aracnofobia, medo de voar, que é a aerofobia, e por aí vai. Tá bom? Bom, espero que tenham entendido a diferença entre os dois. Se surgiu ainda alguma dúvida, deixa nos comentários pra gente. Não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pra gente, porque isso faz com que esse vídeo chegue aí para mais pessoas e mais pessoas possam ter a orientação que você teve hoje, tá bom? Agradecemos aí a audiência e até o próximo vídeo. Até mais.